Ô Gabriel, posso mudar só a ordem de uma coisinha aqui? Pra gente colocar aqui o Paulinho. Porque a gente tá falando de Atlético, a gente já tá falando de mudanças. O Paulinho, ele acabou de se despedir oficialmente do Atlético. Então tá aqui, ó. Paulinho, ó. Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a massa atleticana. Obrigado! E marcou o Atlético. Tá aí, Paulinho se despedindo do Atlético. Com um comentário do Scarpa ali. Tem um comentário do Scarpa? Cadê? Ah, o Gustavo Scarpa. Craque, Deus te abençoe. Lequinho, sucesso. Lequinho é diminutivo para moleque. Para moleque. Mas tá aí, o Paulinho se despedindo do Atlético. 50 gols, 62 participações em gols com a camisa do Atlético. Paulinho entregou bastante, entregou muito. São 2 temporadas vestindo a camisa do Atlético e 50 gols. Eu pego muito do que o Valu fala. Atleta que entrega 20 gols ou mais tem que ser valorizado. E a média do Paulinho foi 20 gols ou mais, né? O cara que entregou 50 gols. 30 em uma temporada, 20 em outra temporada. Então, entregou bastante ao Atlético. Torcedor atleticano tem que ser muito grato. Valorizar esse cara que vestiu a camisa do Atlético da forma que ele vestiu. O cara que se entregava, ficou com dores uma boa parte da temporada, fez essa cirurgia, tá indo pro Palmeiras. Seja feliz na vida. Seja feliz na vida. Futebol, gente, a gente tem que começar a separar. É muito necessário. Pessoas, clubes, tudo isso. Que ele seja muito feliz, que seja todas as alegrias possíveis dentro do esporte, dentro da profissão que ele escolheu, que é ser jogador de futebol. Eu acho que é unanimidade, eu acredito que dentro desse estúdio, que o Paulinho fez um grande trabalho pelo Atlético e o torcedor do Atlético vai entender isso, principalmente com o próximo ano que vem chegando. Doleta, um grande jogador, né? Acho que os números aí que você trouxe já dizem muito, né? Não é comum ter esse tipo de jogador aqui no Brasil, são poucos que conseguem essa média, né? O Atlético teve a sorte de ter o Paulinho e o Hulk juntos, inclusive, né? 2 jogadores que acabam entregando estatísticas incríveis aí pro time. E, assim, sobre a questão de ficar irritado com o jogador, igual você falou, acho que não cabe, né? Porque o Atlético demonstrou interesse em fazer a negociação também o tempo todo. Foi falada pelo próprio proprietário. Então acho que não tem essa do torcedor ficar bravo com o Paulinho, nem nada do tipo. É ficar, no meu modo de ver também, grato pelos serviços prestados, né, ao clube. Um jogador que foi muito bem, sim. Eu não consigo entender a birra que alguns torcedores têm. Aliás, consigo entender porque ele perde alguns gols também, né? Acontece aquilo ali, mas... E tem outras também, né? Tem outras também. Mas que são do jogo. O Paulinho é um jogador muito inteligente, se posiciona muito bem. Muitas das oportunidades que ele acaba perdendo na partida, ele mesmo cria, porque ele se movimenta muito bem, é um cara que aparece muito bem na área. Já falei outras vezes, né? Ele até me lembra em características, por exemplo, o Lautaro Martinez, que é um jogador acima da média também, que está na Inter de Milão, que não é aquele centroavantão, mas que tem uma presença de área muito boa. Então, me estranha, assim, um pouco é o Atlético se desfazer dele, mas aí de forma tão fácil, né? Acho que a cifra foi boa, mas não sei se foi o melhor negócio para o Atlético. Vamos ver aí nos próximos anos o que ele vai arrumar com a camisa do Palmeiras. Aqui a despedida do Atlético, ó. Obrigado, Paulinho. O atacante se despede do Galo com 120 jogos, 50 gols, 12 assistências em 2 anos vestindo a nossa camisa. Sempre com muita raça e dedicação, Paulinho se sagrou bicampeão mineiro e foi artilheiro do Brasileiro de 2023. Paulinho, só reforçando, a gente falou muito dos valores. Paulinho foi vendido por 18 milhões, o Atlético tem 18 milhões de euros, o Atlético tem direito a 70%, então o Atlético fica com algo aproximado 12,1 milhões de euros. Valu, você chegou, sua série é movimentada, né, Valu? Mas como que foi para você quando você ficou sabendo que o Paulinho não seria mais jogador do Atlético em 2025? É assim, quando a gente olha no aspecto financeiro, né? Eu até já citei isso aqui ontem. O que o Atlético vai fazer
com o dinheiro do Paulinho para a instituição Atlético. Eu não estou falando só com relação ao futebol. A gente já sabe, esse dinheiro, 70% que tem direito ao Atlético, muito provavelmente, até pela questão da dívida, falado ainda ontem pelo Rubens Menin, não vai ser investido 100% deste valor do Paulinho, pelo menos eu acho que não será, no futebol. E então aquela equação que você tem que ver, né? O Paulinho foi vendido a troco de... Aí tem o espacinho, as pessoas que são responsáveis pelo clube vão ter que responder ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos. Agora, dentro de campo, e aí é uma opinião particular do Thiago Valu, eu tenho certeza, o Atlético perde um jogador muito, mas muito importante. Um baita jogador, na minha opinião. Um jogador que taticamente é capaz de fazer várias funções. Um jogador que resolve problemas dentro de campo. Um jogador que a gente não consegue fazer um recorte do Paulinho se distraindo com coisas aleatórias ao jogo. A gente não vê o Paulinho irritado com faltas, a gente não vê o Paulinho se distraindo em um jogador muito concentrado, como gosta o próximo técnico dele agora no Palmeiras, né? Aquela questão do mental do Abel. O Paulinho está sempre muito voltado para o jogo. O estigmatizaram durante um tempo, o Paulinho perde muitos gols. Vocês já assistiram o Haaland? A quantidade de gols que o Haaland perde? Todos os atacantes que jogam muito na frente, inclusive os mais lendários, os mais históricos, perdem muitos gols. O Paulinho, sim, tem cifras, tem números dentro de campo, para mim, de centroavantes natos, de grandes centroavantes natos, que se espera esses números que o Paulinho entregou no Atlético. Não sei qual vai ser a solução do clube dentro de campo. De uma coisa eu tenho certeza, o Paulinho não é desses jogadores que, na minha opinião, você encontra o tempo inteiro no futebol para encaixar no seu time. É uma grande perda técnica para o Atlético. Clarinho, eu queria te ouvir também a respeito do Paulinho. Paulinho, que já passamos os números aqui, e o Valu lembrou de uma coisa muito positiva sobre o Paulinho e o que pode ser perante o Palmeiras do Abel. Ele é muito tático. É um cara que ele larga a posição dele para atender o pedido de um treinador. Fez isso várias vezes no Atlético e muito torcedor parecia não entender esse tipo de movimento que era feito. Sim. Então, claro, eu queria que você falasse a respeito dessa saída, despedida e agora é jogador do Palmeiras. Não, com certeza. O Paulinho, acho que o Valu resumiu muito bem a importância que ele teve nesse jogo do Atlético ao longo dessas 2 temporadas. Foi o artilheiro em 2023, acho que isso já exemplifica muito do que é a importância do Paulinho para o Atlético. Foi o primeiro atleta que marcou dentro da Arena MRV, né? Inclusive, eu teria para mim que o Paulinho seria um dos grandes substitutos do Hulk nessa linha de sucessão. Eu imaginava isso. Exatamente, até por ter essa identificação, né? Já jogou dentro da Arena MRV, marcou o primeiro gol lá dentro, se entendia muito bem com o Hulk, por isso eu imaginava que numa saída do Hulk por idade, né? Que está cada vez mais próxima, né? A gente fala muito que o Hulk se entrega muito, é um jogador muito físico, mas está cada vez mais próxima. E o Atlético ainda não tem em vista, não tem no horizonte um substituto. O Paulinho, para mim, era esse nome. Mas agora está se despedindo, né? Vai fazer a carreira no Palmeiras e cai como uma luva nesse time do Abel Ferreira. Inclusive, né, o Abel chegou a confidenciar para o Rodrigo Caetano uma vez que o desejo, o Paulinho era o único jogador que ele queria que o Galo pegou, né? Que o Rodrigo Caetano pegou. Então, assim, fica claro que o Abel sempre teve um interesse em contar com um jogador com essas características. E como você mesmo disse, né, Elton, é um jogador que se entrega muito. Esse ano se entregou fisicamente para o Galo, se lesionou em março, as dores pioraram em julho e ele continuou jogando, disputando os 90 minutos, depois abriu mão do Campeonato Brasileiro para conseguir disputar as finais. E eu acho que parte da birra, né, da torcida com o Paulinho está justamente nesses lances perdidos. Inclusive, eu vejo muita gente falando assim, até o Kardec faria esse gol. Não faria, porque muitas das chances criadas pelo Atlético, como o Dola ressaltou, são criadas pelo próprio Paulinho. A movimentação dele, a entrega tática e física que ele tem para o jogo, que é proposto pelo treinador, pela comissão técnica, faz com que o Paulinho seja um jogador fundamental para a equipe que ele jogava, que no caso era o Atlético, e eu imagino que ele vai voar nessa equipe do Abel Ferreira, pelo menos é a expectativa que eu tenho do Paulinho. E a Clara até lembrou que o Abel deu essa declaração pro Rodrigo Caetano uma vez, né? Se ele já tinha interesse no Paulinho naquela época, imagina depois de ver o Paulinho fazer 50 gols em 2 anos, né? Porque o Paulinho não tinha esses números antes na carreira. Sim, a fase nunca. dele no Atlético é a melhor da carreira dele disparado. 2 anos. E a gente precisa lembrar que o Abel conseguiu
fazer o Rony jogando de centroavante, fazer muitos gols. Então imagina. E com todo respeito ao Rony, numa escala, não, o Rony ele é até um bom jogador. Até falei aqui que poderia ter sido incluído na negociação para o Atlético ter alguém ali no elenco. Mas ele tá bem distante do Paulinho. Bem distante. É isso que eu tô dizendo. O Rony ainda é um bom jogador, mas o Paulinho ainda é bem melhor e vai jogar com o técnico que fazia o Rony ser artilheiro. Isso, é que o Rony se tornou uma espécie de fruto do trabalho do Abel, que ele é hoje, né? Perfeito. E você imagina se ele puder desenvolver o Paulinho saudável, né? Ô, Caio, a saudade do Paulinho para o torcedor atleticano, você imagina que vai cair quando? Em janeiro, fevereiro ou março? Olha, Elton, eu acho que desde já o torcedor está sentindo saudade. Já em dezembro, né? Com certeza, porque sabe que a reposição é muito complicada, né? Se tratando ainda mais de um mercado extremamente inflacionado e do jogador que é o Paulinho, né? Do jogador que ele se tornou com a camisa do Atlético. O Paulinho conseguiu entregar em 2 anos 62 participações em gols. E além da disposição, além da energia, sempre se mostrou extremamente irregular. E é um atacante que faz mais gols do que perde, simples assim. No Brasil, todos os atacantes, até mesmo aqueles mais qualificados, são jogadores que perdem muitos gols. Só que o Paulinho consegue entregar mais, ele é claramente mais eficaz. Então, eu acho que foi uma grande perda. E aí o torcedor atleticano se pergunta, poxa, o Atlético está pensando realmente em protagonismo? Porque as cifras foram boas, mas vale lembrar, o Atlético está perdendo o Paulinho para um rival nacional, para o Palmeiras. Então, obviamente, está se enfraquecendo e fortalecendo um Palmeiras que nos últimos anos foi extremamente competitivo, inclusive eliminando o Atlético em algumas situações de Copa Libertadores da América. E agora a gente vê claramente o time do Abel Ferreira ganhando uma escala um pouco maior, indo um pouco além em relação ao Atlético. Torcedor atleticano, você tem 50 chances acompanhando cada golzinho que o Paulinho deixou para pegar e pôr a mão na consciência e pensar o tamanho do rombo que vai ser para o Atlético encontrar um substituto à altura do Paulinho. Torcedor atleticano que pegava no pé, que ficava insistentemente criticando o Paulinho, e como bem disse os convidados aqui, todo atacante vai perder mais do que fazer. Eu sou velho, eu vi jogadores que, para muitos torcedores hoje, são só assim, eu ouvi falar. Eu vi muitos atacantes. E perder gol é do jogo, perder pênalti é do jogo, tudo faz parte, tá? Então, entender a dimensão do que foi perder o Paulinho para o Palmeiras vai ser algo doloroso. Entendo totalmente a questão financeira, tá, gente? Você queria falar, Dani? Só uma pequena reflexão, né? Que muito se fala sobre as cifras também do negócio, né? O Santos acabou de negociar um zagueiro. O Santos jogou a Série B, negociou um zagueiro com o Botafogo. O Botafogo vai pagar 10 milhões de euros nesse zagueiro e mandar 3 jogadores que jogavam frequentemente na equipe, né? O Tiquinho, o Danilo e o zagueiro Lucas Alter, né? Pelo Jair, zagueiro do Santos, né? Que é uma baita promessa, mas que jogou a Série B do ano passado. Então, como já foi bem dito, o mercado está muito inflacionado. Sim. Então, quando a gente fala de 18 milhões de euros, a gente também não está falando de 18 milhões de euros na época que o Atlético vendeu o Bernard por 25. Isso. Né? A gente já tem uma outra realidade de mercado que está bem diferente. E só mais uma lembrancinha. Você tinha me chamado? Não, fica à vontade. Desculpa. Só mais uma lembrancinha. O Paulinho tem 24 anos. Isso é muito importante. Muito 24 anos. O que esse cara pode entregar ao Palmeiras? Torcedor. Aguarde. O contrato dele é de 5 temporadas? O Paulinho 5 temporadas. 5 temporadas. 5 temporadas. Esse cara vai brilhar. Paulinho, voa, meu querido. Brilha, porque você merece. E ó, como é que era? Vai lá. A gente vai para um rápido intervalo, o HG.